Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga que nos acompanham nessa quarta-feira, nesse culto de oração, ainda na nossa modalidade online. Já nessa primeira quarta-feira de fevereiro, meu muito boa noite a você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua vida e sua família, te abençoando. Nós estamos ainda nessa nossa luta contra esse vírus, o coronavírus, que a cada dia nos vem com uma face diferente, uma modificação diferente, mas estamos aí resistindo, porque o tema do culto dessa noite é orar é resistir. Resistir ao mal e ele fugirá de nós, diz a palavra do Senhor. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos nos purificar, vamos nos quebrantar diante do altar do Senhor, para que o que venhamos a fazer, a cantar, a ouvir, nesse culto dessa noite, possa tocar em nossos corações, possa estar marcado em nossa vida, fazendo fluir bênçãos, fazendo correr rios de água viva sobre nós. Então, feche seus olhos aí, na sua casa, ou onde você esteja nesse momento, nos acompanhando através do seu aparelho eletrônico, e se concentre agora no altar do Senhor, orando a Ele, pedindo para que Ele possa quebrantar o seu coração, nesse momento, possa te purificar desse dia que aconteceu, pois as misericórdias do Senhor se renovaram com certeza sobre sua vida nesse dia. Ore para que o Senhor continue a te dar forças nessa luta diária que nós temos contra o enfrentamento dessa doença. Começou-se agora um calendário de vacinação, mas começou pelas pessoas de maior idade. Como eu já coloquei, ore pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã. Por isso estamos vivos, nós não fomos consumidos pelo mal, pois basta cada dia o seu mal. Nós não fomos consumidos pela misericórdia do Senhor. Olhe para que Deus continue a te usar, meu querido, minha querida, meu amigo e amiga, como instrumento santo em suas mãos, para a pregação e a propagação do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. Ore para que o renovo, o consolo, a força do Senhor possa repousar sobre você, mas também peça perdão pelo seu pecado, pelos seus erros. Querido Deus, graças te damos pela tua riqueza, poder, glória e honra sobre nossas vidas. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vidas, quebranta os nossos corações, para que o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração possa chegar diante de Ti com cheiro suave e agradável de incenso puro. Recebe, Deus, as manifestações da Tua igreja neste culto de oração. Que o Senhor responda a todos os questionamentos que estão sendo colocados diante de Ti nessa hora. Que as vidas que estão junto a nós aqui, conectadas pela internet, possa sentir o fluir e o agir do Teu Espírito sobre as suas vidas e sobre a sua família. Obrigado, porque o poder de Jesus nos alcançou, nos dando salvação, nos dando libertação, nos tornando livres
do jugo do pecado. E oramos através do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Vamos fazer, irmãos, o nosso texto de introito. Tiago 4, 6 e 7 e o 10. Vamos todos juntos? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Cantemos o hino congregacional do HCC 444, através da regência do nosso ministro de música, Valci Rocha. Boa noite, amada igreja. Quantas bênçãos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Salmo 166, 16. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dura é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegres dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conte a cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Bem sugestivo esse hino que nos introduz nesse segundo momento de oração, que é onde
nós damos ações de graça ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Então você aí, meu querido, mais uma vez feche seus olhos, se concentre no Senhor e agradeça a Ele. Agradeça pela sua vida, agradeça por aqueles que estão ao seu redor, por sua família. Agradeça, marido, pela sua esposa, esposa, agradeça pelo seu marido. Filhos, agradeçam pelos seus pais, pais, venham agradecer os seus filhos. Avós, venham agradecer seus netos, e netos, agradeçam pelos seus avós. Então esse é um momento em que em tudo damos graças, porque essa é a vontade de Deus. É um momento em que damos graças ao Senhor. Então, tire esses momentos para agradecer. Agradeça também pela luta que talvez você esteja passando nesse momento, não como uma questão de flagelo, mas porque você sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então essa aflição presente nada representa diante daquilo que há de nos ser revelados em Deus. Então agradeça a Deus por às vezes por esse momento de dificuldade, por esse monte que às vezes se coloca diante de você, porque com certeza ele será derrubado, ele será derribado. Agradeça pelo seu momento material, pela sua área material da sua vida, que com certeza o Senhor tem te ajudado, tem te sustentado, tem estado contigo. Agradeça pela sua saúde. Agradeça pela sua igreja, que tem disponibilizado recursos para que em comunhão possamos estar unidos num único propósito e espírito de louvar e engrandecer ao Senhor. Agradeça a Deus pelaquela lista de nomes que nós recebemos através dos grupos de mídia da nossa igreja, que nos enche de muita alegria, por aqueles que buscaram ajuda através da igreja e hoje podem contar a alegria de ter a sua bênção, de ter o seu problema resolvido. Então louve ao Senhor por essas vidas. Agora agradeça por você individualmente. Você, diante do Senhor. Com certeza, como o hino passou e disse, para nós contarmos as bênçãos, com certeza você tem muito a contar de ações que o Senhor fez sobre a sua vida. Então, você individualmente, agradeça agora nesses minutos. Senhor, te damos graças pelas ações do Teu poder sobre nossas vidas e sobre a Tua igreja. O manifestar de Tuas ações mediante a Tua vontade sobre nós são marcantes e são palpáveis. Conseguimos sentir, ó Deus, o Teu agir e o Teu fluir sobre nós. Muito obrigado, porque pudemos chegar até aqui
Obrigado pela nossa família, por aqueles que nos cercam, por aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado pela tua igreja, pelas ações que a tua igreja tem desempenhado aqui nesse bairro, através da internet, através das pessoas que vêm buscar auxílio na tua igreja. Muito obrigado. E obrigado, Senhor, porque diante dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, das nossas lutas, o Senhor tem se colocado junto a nós, como nosso general, para nos conduzir nessa luta e nessa batalha de resistir, através da oração. Porque com certeza as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Louvamos e engrandecemos o teu nome, através do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Façamos mais um cântico, mais um texto, a leitura de mais um texto que está lá em 1 João 4:4. Vamos? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Que essa palavra fique firme em nossos corações, sabendo que maior, ou aquele que está em nós, é maior do que está no mundo. Façamos mais um cântico. Maior é Jesus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Deus, porque aqueles que verdadeiramente um dia aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador tomam posse dessa realidade que Jesus Cristo deu a nós. Abençoe o Teu povo, abençoe o Teu povo que agora une os seus corações nesse instante de adoração, de louvor, contrição. E continua, Senhor Deus, a alimentar-nos com a Tua palavra, que dentro em breve também estaremos ouvindo a celebração da mesma, Senhor Deus. Então, Tu abençoe o mensageiro dessa noite, para que fale aos nossos corações aquilo que Tu queres, Senhor Deus, verdadeiramente falar a nós. Usa-o poderosamente. Nós Te pedimos, então, essas bênçãos e agradecidos somos por estar conosco, Senhor Deus, todos os dias. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus nós oramos assim agradecidos. Amém. Ainda nesse espírito de oração, meu querido, continue, porque nós estamos num momento agora de clamor e súplica, onde nós aqui vamos conduzindo a igreja em temas em que você aí vai transformando na sua oração e colocando diante do altar do Senhor, para que o poder e a vontade de Deus possa se manifestar sobre esses pedidos. E eu sempre começo pedindo para que nós oremos pela nossa igreja, pela Igreja Batista do Parque São Basílio, que sou eu, é você que está aí do outro lado, é essa união de pessoas que faz desse prédio, dessa instituição, algo vivo, pulsante. Então ore pela nossa igreja, para que continuemos a ter relevância aqui nesse lugar, continuemos a ser um farol, a iluminar vidas na escuridão do pecado. Como igreja, nós somos conduzidas por uma pessoa, e essa pessoa é o nosso pastor, o pastor Valdemir. Então eu peço a você agora que você direcione suas orações sobre a vida do nosso pastor, sobre sua saúde, sua família, seus familiares, aqueles que estão ali mais próximos a ele. Então que você esteja orando pela sua vida, pela vida dele, para que o Senhor continue a derramar o seu poder, a sua unção, a sua proteção sobre a vida do seu servo. Assim como você também deve orar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, pelas demais pessoas que compõem a nossa igreja, estão ali diretamente ligados a diretorias e a liderança, o corpo de pastores auxiliares, as pessoas, os irmãos que têm desempenhado essa função de disponibilizar todas as nossas atividades através do culto online, as ações que a igreja tem desempenhado, como recentemente, no final ali do mês de janeiro, a igreja fez aquela ação no calçadão de Campo Grande, ações de distribuição de bolsas de alimentos, remédios, ajuda a casas de recuperação, de recolhimento de pessoas.
nesse momento se veio um nome ou uma pessoa, membro da nossa igreja, à sua mente, que você esteja colocando ela diante do altar do Senhor, assim como aqueles missionários em que a nossa igreja ajuda diretamente no seu sustento e no seu trabalho missionário. Esteja orando e colocando essas vidas no altar do Senhor. Talvez você não tenha ideia do que está se passando, mas esses nossos irmãos lá no campo missionário estão necessitando das nossas orações para um renovo, para um reforço nas suas ações, um livramento que às vezes só vamos conhecer na glória. Agora, meu querido, ore pela igreja sofredora, por aqueles nossos irmãos perseguidos na sua fé em Jesus Cristo. Imagina o quanto é difícil já viver num mundo que está sendo tragado por essa pandemia. Imagina, além disso, ainda ter que conviver com a perseguição religiosa. Mas agora, saindo um pouquinho do nosso arraial, do nosso público cristão, vamos orar pelos médicos, enfermeiros, maqueiros, por aqueles que trabalham na área da saúde, para que o Senhor continue a protegê-los e para que, como foram os primeiros a serem imunizados, com toda certeza, pela vacina, possam assim ganhar esse reforço na luta contra o coronavírus. Orar também por professores e alunos que agora, já em fevereiro, já retomam as suas atividades escolares. Que possa o Senhor guardar também esses no seu retorno às suas atividades. Esteja orando pelos nossos governantes, o nosso presidente da República, pelos governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores. Orar pela nossa nação, um janeiro quente, muito quente e propício a incêndios, desmatamento. Oremos pelo nosso país, para que essas mazelas não voltem a atormentar o nosso dia a dia, não voltem a cometer o nosso dia a dia. Oremos, meu querido, porque nos concentramos realmente e necessariamente sobre a Covid-19, mas somos um país onde nós temos a influência da dengue, zika, chikungunya e outras doenças tropicais, e que nesse momento são as doenças também que estão aí a nosso redor. Ore para que possamos ter responsabilidade também sobre essas, cuidados sobre essas. Ore pelas forças de segurança constituídas sobre o nosso país. E agora,
aqueles nomes que são colocados lá na lista de intercessão dos nossos grupos de mídia, através da letra do seu nome. Você vai pensar aí, você vai puxar na sua memória, ou você que ainda não tem eles decorados, dê uma olhadinha rapidinho aí no seu aparelho de mídia, para que você possa colocar cada um deles na mão do Senhor, porque Ele está contando conosco, está contando para que nós, como igreja, estejamos orando, estejamos juntos nessa luta dessas pessoas. O que te assusta, o que te assombra, o que tem te deixado cego na sua caminhada. Lembre-se da frase dita por Jesus Cristo ao cego: Bartimeu, o que queres que eu te faça? É um momento de você se derramar diante do altar do Senhor e colocar os seus pedidos para que, diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Ele possa ministrar sobre você a sua bênção. Querido e soberano Deus, colocamos diante de Ti todos esses nossos pedidos de oração, sabendo da Tua grandeza, da Tua majestade e das Tuas riquezas, contando com as Tuas misericórdias, para que diante da Tua vontade, cada um desses pedidos, a Teu tempo, possa ser manifestado o Teu poder sobre eles. Renove as nossas forças, a nossa visão. Dá-nos forças para orar e resistir nesses dias maus, pois oramos através do nome que está todo o poder, de que todo joelho se dobra, do nome de Jesus. Amém e amém. A palavra nessa noite estará sendo trazida até nós pelo nosso pastor Valmor Paulo, pastor da nossa congregação batista ali em Jardim das Hortênsias. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja realidade no seu coração, no coração da sua família. Hoje eu quero falar sobre resistência e esperança. Para isso eu te convido então a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia no livro de Zacarias, no capítulo 9. Livro de Zacarias, você vai até o livro de Mateus, depois volta a 2. Você vai encontrar rápido. Zacarias, capítulo 9, verso 12. Assim a palavra do Senhor. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Este texto, ele vai, dentro do seu contexto, vai falar sobre a Guerra dos Macabeus, que foi
um conflito que aconteceu no período chamado interbíblico, período quando os profetas se calaram, fica entre o Antigo e o Novo Testamento, quando um rei grego siríaco, Antíoco Epifânio, ele invadiu Israel, invadiu Jerusalém, invadiu o templo e ofereceu ali um porco no altar. E dentro dali do templo, ele colocou uma imagem de Zeus, afrontando assim os judeus, e proibiu que os judeus guardassem o sábado e guardassem os rudimentos da lei. Com isso, se moveu a guerra chamada a Guerra dos Macabeus, um conflito que durou anos, mas terminou com a vitória dos judeus contra os gregos da Síria. E disto vem o Hanukkah, que é chamada a festa das luzes dos judeus, onde se celebra a vitória da cultura judaica sobre a cultura dos gregos. A ideologia, a cultura, os pensamentos gregos, eles estavam bem inseridos dentro da cultura judaica, de maneira que aparecem fortemente na visão dos fariseus, dos saduceus. Vocês lembram quando Jesus conversou com Nicodemos? Ele tinha dificuldade de entender o que Jesus estava falando, porque o pensamento era muito matemático e frio, um pensamento grego. Então, quando nós lemos esse texto, ele fala sobre fortaleza, sobre resistência, fala sobre a esperança, ele fala sobre a guerra entre os judeus e os gregos, entre Sião e a cultura dos gregos, sobre o pensamento, a ideologia, a cosmovisão, a mentalidade. Nós estamos falando aqui de uma guerra de pensamentos, essa guerra que acontece na nossa mente, de maneiras de refletir, de maneiras de medir as coisas. Quando nós falamos em resistência, em esperança, nós estamos falando em pensamentos, estamos falando em metanoia. O arrependimento, no grego, é a palavra metanoia, e meta quer dizer além, quer dizer acima, sobre, e noia quer dizer razão. Portanto, metanoia quer dizer além da razão, além daquilo que se mostra. E esse texto está falando sobre uma mudança da maneira de refletir, uma mudança na maneira de calcular as coisas, uma mudança na maneira de medir, na maneira de pensar. A metanoia, o arrependimento, muda a nossa perspectiva da realidade. Metanoia nos permite pensar a partir da visão de Deus sobre a vida, a partir da visão do reino de Deus. Se eu pudesse definir sobre metanoia na Bíblia, é pensar como Deus pensa, refletir, ter a perspectiva do que Deus tem, de como Ele enxerga, de como Ele vê as coisas. Então, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, nós precisamos orar para mudar a nossa mente. Nós precisamos orar para mudar a nossa maneira de pensar e fazer disso um ato contínuo na nossa vida, até que a minha reação seja de acordo com a minha nova natureza. É algo instintivo, algo que esteja já no nosso DNA, que seja o nosso essencial, que seja o nosso pensar automático. E quando nós temos os pensamentos de Deus como um estilo de vida,
nós passamos a influenciar o ambiente ao nosso redor e não ser afetados por ele. Porque nós vamos sendo blindados, a situação ao nosso redor, ela não tem o poder de nos reformar, nós resistimos àquilo que já existe. Mas o meu ponto aqui é sobre esperança também, porque a esperança, ela se opõe ao status quo, aquilo que já existe, a fim de moldar a realidade, não ser moldado por ela. Nenhuma circunstância, nenhuma cultura tem o poder de mudar as Escrituras. Mas sim, as Escrituras Sagradas têm poder de mudar as circunstâncias e de mudar culturas. A Bíblia, ela atualiza o mundo e você não pode atualizar a Bíblia. A Bíblia, ela não se adapta aos modismos dessa sociedade líquida e pós-moderna a fim de se tornar mais contemporânea. Pelo contrário, a Bíblia, onde ela chega, onde o Evangelho chega, ela modifica o local, a cultura onde ela chega. O Evangelho não é algo que se adapta às culturas locais. Onde a verdadeira fé cristã chegou, ela mudou a história. É verdade, irmãos, que alguns segmentos cristãos se adaptaram onde chegaram, se tornaram um exemplo de sincretismo religioso, se conformaram com a realidade, com os preceitos locais, tribais, com a religião da localidade, para se inserir dentro do contexto, mas esse não é o meu tema hoje. O meu ponto é que as Escrituras, elas têm o poder de mudar a história. E nós temos a escolha de resistir e de moldar e não ser moldado por ela, pela cultura. De acreditar que nós podemos realizar grandes coisas. Queridos, a nossa esperança não é uma vivência desapegada da realidade, sem nenhum fundamento, não. A nossa esperança está fundamentada em Jesus Cristo e em Sua palavra. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O salmista diz, no Salmo 138, coloquei o meu nome e a minha palavra sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o mundo deveria nos ver como dispenseiros da graça de Deus. Deveriam nos ver como portas que abrem para suprir necessidades, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Nós, cristãos, devemos ser sal e luz. Deveríamos ter as grandes ideias do mundo, mas muitos de nós se tornaram um sal sem sabor. Muitos de nós nos tornamos irrelevantes, nos tornamos luz da igreja, ao invés de sermos luz do mundo, sem qualquer influência na sociedade. Queremos salgar o céu e não o mundo. Sabe, irmãos, cada um de nós, cada cristão, nós deveríamos ser uma voz de esperança, para a minha família. Deveríamos ser uma voz de esperança para a minha igreja, para a minha comunidade. Um coração cheio de esperança. É incrível, irmãos, ver cristãos desanimados, cristãos com medo, adotarem o discurso da hora, o discurso do medo, o discurso do pânico. Num momento como esse, onde as pessoas
estão atrás de esperança, estão atrás de firmeza, de confiança. Irmãos, Deus conhece quem realmente confia nele. O texto de Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Deus sabe quem confia nele. A Bíblia diz que confiar em Deus nos traz uma segurança. Confiar em Deus nos faz andar com o coração pacificado. Mesmo quando todas as coisas ao nosso redor estão desabando, você continua sólido, você continua firme, resistente, você está confiante, você tem esperança. O profeta Naum diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, verso 7. Jesus conhece quem são seus seguidores, e ele sabe quem está atrás apenas de entretenimento. Jesus sabe aqueles que o coração é totalmente seu. Ele fez questão de sempre diferenciar no Evangelho. Queridos, nós temos que assumir a nossa responsabilidade por aquilo que nós permitimos entrar nos nossos corações. É incrível como nós vemos pessoas assustadas, porque elas estão focadas nas informações que geram desânimo, que geram descrença. Essa é uma hora, irmãos, de administrar o nosso coração, porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Quando você administra o seu coração, as outras coisas se ajeitam. Existe muita gente que exagera o problema e estão abrindo portas para o inimigo. Existem pessoas se alimentando de suas feridas. A Bíblia diz: resiste o diabo, ele fugirá de vós. Uma coisa, irmãos, é ter medo de colocar a mão no fogão quente para não queimar a sua mão. Mas nunca cozinhar porque você tem medo de queimar a mão num fogão quente é algo doentio. É preciso administrar o seu coração. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está falando num cenário que está desmoronando. Os reinos se abalam, ele faz tremer a terra, as águas espumejam. Ele diz: calma, fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, irmãos. Ah, mas eu tenho muitos motivos para ficar desesperados. Eu tenho muitos motivos para ficar com medo. Acredite, irmão, todos nós temos motivos para muitas coisas. A vida parou para muita gente porque essa pessoa perdeu a paz. Ela perdeu a paz e está abrindo brechas para o inimigo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se atemorize. Mas muitos estão se perguntando: se Jesus nos deu paz, por que eu não consigo achá-la? Nós precisamos governar nossos sentimentos.
Nós precisamos resistir às nossas emoções e não sermos governados por ela. Tem pessoas, irmãos, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ah, mas tem momento que eu não consigo e eu sou tomado. Sabe como é que é, né? Eu não sei como é que é, irmãos. Eu não sei o que é isso. Nós não podemos perder o controle. Há pessoas conversando com suas feridas. Há pessoas conversando com suas mágoas, conversando com os seus ressentimentos, com suas rejeições. Mas à medida que eu amadureço, o que Deus diz tem maior efeito sobre as minhas emoções, as minhas resistências, as minhas emoções aumentam, o fruto do Espírito se manifesta, ele brota de um filho maduro. Cristão maduro manifesta o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Cristãos que não manifestam o fruto do Espírito são como bebês, são cheios de crise, gente que estão sempre reclamando, cheios de mimimi. Se você não ligar para ele, ele se desvia. Acredite, irmãos, todos os dias eu tenho que vencer as minhas emoções. Todos os dias eu tenho os meus desafios. Eles aparecem. Nós estamos sob batalhas. Todos os dias eu estou sobre batalhas. Mas eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E os meus pensamentos são atualizados pelos pensamentos de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Por isso eu preciso, a cada dia, meditar nas Escrituras. As Escrituras sagradas precisam estar enraizadas dentro de mim, no meu coração. Por isso o salmista disse: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É preciso, irmãos, meditar nas Escrituras para sermos resistentes e darmos frutos. Esse homem em que o salmista está dizendo, a Bíblia diz que ele está enraizado junto aos ribeiros de água e ele dá frutos. Ele dá frutos porque ele medita, e meditar é repetir algo para você mesmo, até que aquilo fique enraizado em você, no seu coração. É preciso que nós tomemos esse costume hoje para nós, e a cada dia possamos meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Existem duas coisas que nos faz resistentes e ser cheios de esperança: a oração e a meditação na Palavra de Deus. Que isso faça parte do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos a palavra do nosso pastor Valmor nessa noite de quarta-feira e que ela possa estar aí no seu coração, te dando força, meu querido, minha querida, meu amigo e amigo, para as nossas lutas diárias. Obrigado pela tua presença aqui no nosso culto de oração e que o Senhor continue a te abençoar grandemente. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso irmão
de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo possam estar com toda a Igreja Batista do Parque São Basílio, de agora e para sempre. Amém e amém.